Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wendel e na oportunidade vamos estar trabalhando teoria da oferta. Então, bons estudos e bom aprendizado. Teoria da oferta e sua definição. A oferta é a quantidade determinada de bens ou serviços que os produtores desejam vender, em função dos preços, em um determinado período. Então, o que é que acontece? A oferta, ela tem uma aproximação bem íntima com o preço. Então, nós entendemos que se o preço do produto aumenta, consequentemente, a sua oferta também aumenta. Porque quando o preço ela tende a aumentar de um produto, automaticamente se cria um incentivo com relação ao aumento da produção ao produtor. Então o produtor está ofertando um produto ou um serviço que com certeza terá um preço bom de mercado. Então proporcionando assim altos lucros. Então, quando o preço do produto aumenta, a oferta de bens e serviços também aumenta. Aí nós temos aqui alguns determinantes que se relacionam com a oferta e vai influenciar de forma direta na oferta. O preço do bem, então como nós já comentamos, o bem, quanto maior o preço do bem, maior a sua oferta. Quanto menor o preço de um bem, menor a sua oferta. Então, se o bem está com preço elevado, um preço alto, certeza que vai aumentar a sua oferta, vai aumentar a produção daquele produto, daquele serviço, por parte dos produtores. Então, se o preço está baixo, automaticamente diminui a quantidade ofertada, porque os produtores não terão estímulo para produzir, levando em consideração que o preço do produto ou do serviço está em baixa. Outro fator determinante, preço dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Terra, trabalho e capital, certo? Então, terra, trabalho e capital são os fatores de produção. E esses fatores de produção influenciam de forma direta na oferta. Então nós temos boas terras, automaticamente nós vamos conseguir produzir produtos de qualidade que terá uma oferta interessante, e um preço também, já que é um produto de qualidade. Se nós temos trabalhadores capacitados, pessoas boas para trabalhar, capacitados, bem orientados, então automaticamente, treinados, automaticamente nós vamos ter uma produção interessante. E aí capital, o capital para investir. Então se eu tenho um capital, eu vou ter condição de investir em máquinas, em novas tecnologias, tecnologia de ponta, capacitação de funcionários, layout, arranjo físico. Então, todos esses fatores contribuem para o preço final de um produto. Então, esses fatores vêm de encontro com o preço final do seu produto, que é os fatores de produção: terra, trabalho e capital. Em seguida, nós temos aqui, tecnologia. Então, nós temos a tecnologia, nós podemos entender de duas formas. Primeiro, uma tecnologia de ponta, uma tecnologia avançada, onde nós vamos ter máquinas, equipamentos da atualidade, como por exemplo, robótica, o uso da cibernética, profissionais com equipamentos de última geração, instrumentos de última geração. Então, nós vamos ter uma tecnologia de ponta. Então, consequentemente, nós vamos conseguir produzir mais com um custo menor. Então,
Quando eu estou produzindo com custo menor, um custo menor de produção é sinônimo de lucro. Então nós vamos conseguir ofertar um produto com uma margem de lucro maior. Em contrapartida, nós temos uma tecnologia aonde é uma tecnologia ultrapassada, que ainda existe no mercado essa tecnologia. Então a tecnologia ultrapassada, como seria isso? Máquinas já ultrapassadas, máquinas com seu tempo de garantia de uso vencida, né? Então são máquinas velhas, são equipamentos velhos, que é uma tecnologia porque está funcionando, porém não tem a eficiência e a eficácia desejada. Então o que é que acontece? Vou produzir menos, né? A produção vai sair com menos qualidade e, consequentemente, nós vamos ter o quê? Um produto final com um preço mais elevado, ok? Esses são os determinantes, alguns determinantes da oferta. A teoria da oferta mostra, né, para diferentes preços as quantidades que os produtores estariam dispostos a apresentar, né? Então nós temos aqui, ó, quantos são os baixos, os preços, são suficientes apenas para cobrir os custos de produção. Nesse caso a oferta será reduzida. É claro, nós temos aqui custos elevados de produção quando usamos talvez uma tecnologia ultrapassada, né? Automaticamente essa produção será reduzida. Então vamos ter aí um suposto prejuízo. Nesse caso a oferta será reduzida. Conforme aumenta os preços, cresce a quantidade oferecida. Então o preço do produto ou serviço do mercado ela subiu, tende a aumentar a sua oferta propriamente dito. Nós temos aqui exemplo aí do álcool gel. Então o álcool gel nós temos uma necessidade muito grande, uma procura muito grande pelo álcool gel, né? O preço de mercado bem elevado, então automaticamente é interessante ofertar álcool gel. Então vamos estar assim ofertando álcool gel, levando em consideração que o seu preço de mercado, né, está em alta, está muito bom o preço. Então há um estímulo para a produção e criação de oferta desse produto. A mesma coisa acontece com a máscara, ó. Então, no ano, deixa eu retornar aqui, no ano passado nós não tínhamos teríamos uma oferta de máscara sim, mas não com o preço que nós temos hoje. Então hoje o preço de máscara está muito alto, então há um estímulo também dos produtores ofertar em grande quantidade, aumentar a produção de máscara, tendo em vista que o seu preço está bom. Em contrapartida, ó, nós temos aqui roupas, moda, utensílios, acessórios, que está com preço em queda. Por que está em queda no momento? Por causa da pandemia do coronavírus, que gerou essa crise econômica no país e no mundo. Então, com essa crise, as pessoas não estão querendo comprar artigos de moda, utensílio doméstico, entre outros. Então, o que é que acontece? Automaticamente, esses produtos aqui caem seu preço em busca de vender. Então, com o atrativo de venda, eles diminuem seu preço e diminuindo o preço do produto, automaticamente diminui a sua oferta de produção. Porque os produtores não vão ter estímulo de produzir um produto que tem uma saída prejudicada e, consequentemente, um preço baixo do seu produto final. Então, não tem estímulo para esse tipo de produção. Nós temos aqui o gráfico de teoria da oferta, certo? Ó, acompanha aqui o mouse, veja bem. Nesse eixo aqui, ó, na vertical, nós temos o preço do produto. No eixo horizontal, nós vamos ter a quantidade produzida, tá? Então, ó, veja bem,
Tá vendo aqui no nosso gráfico? Ó, olha a curva aqui, ó. Preste atenção aqui na curva de oferta, que ela está aumentando. Então nós vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o eixo do preço. Quando o preço aumenta, a quantidade produzida aumenta. Ó, o preço aumentou, a quantidade produzida aumentou. O preço diminuiu do produto ou do serviço, a quantidade produzida também diminui. Ó. Aqui, ó. O preço aumenta, o preço aumentou no nosso gráfico, quantidade produzida aumenta. Ó. O preço diminuiu, quantidade produzida também diminui. Ok? Esse é o gráfico da nossa oferta. Aí nós temos aqui, ó, alguns fatores que também interferem na oferta do produto ou do serviço. Como, por exemplo, interferência do governo no equilíbrio de mercado. Então nós entendemos que o governo ele pode interferir no mercado, né, levando em consideração a aplicação de taxas tributárias, congelamento de produto, aumento de impostos, entre outros, como nós vamos ver aqui em seguida. Ó, o governo intervém na forma de preços quando fixa impostos. Né? Então, o imposto fixo, que são aqueles impostos fixos? Aqueles impostos que o governo ele coloca em certo produto ou serviço, como por exemplo, ICMS, ICS, né? Imposto de renda, entre outros. São aqueles impostos que é colocado, né, pela federação, pelo governo, dentro do seu funcionamento de sistema financeiro, com o objetivo de quê? De arrecadar e gerar receita para a federação, para o sistema propriamente dito. Dá subsídio, ó. O governo ele pode dar subsídio às organizações, né, através de fornecimento de empréstimos, isenção de impostos, certo? Oferecer um layout ou um arranjo físico para a organização vir trabalhar, tudo isso é subsídio do governo. Fixa preço mínimo para produtos agrícolas. Então isso aqui é bem interessante. O que é que acontece? Muitas vezes o produtor rural ele produz uma safra muito boa, uma quantidade, uma oferta muito grande de milho, por exemplo, né? E tende ao mercado muitas vezes querer comprar com um preço baixo, né? Então muitas vezes o produtor não consegue tirar nem o custo de produção. Então o que é que acontece? O governo ele interfere, ele coloca um preço mínimo de venda. Então aquele preço mínimo de venda faz com que o produtor ele venha tirar suas despesas e ainda ter um lucro. Então o governo interfere nisso aí, interfere nos preços mínimos para a produção agrícola, principalmente em caráter de importação, de exportação, né? Então o governo ele tem esse poder. Decreto, tabelamento, né? Então através de decreto o governo ele pode criar uma tabela de preço. É bem parecido com fixação de preço. Então, através de decreto, o governo ele pode tabelar o preço de alguns produtos, né, para que não haja uma perca muito grande para com os produtores. Congela preços e salários. Então, isso aqui é bem interessante. Isso aqui nós estamos vivendo agora, né? Então, há uma proposta do governo em congelar preços e salários, tendo em vista que a receita, a arrecadação do governo
teve uma queda bem significativa por causa da pandemia, né? E aí a pandemia gerou uma crise econômica, gerou uma crise de saúde pública. Então, por isso, o governo traz a proposta de congelar preços e salários. Então, no período de 1 ano ou 2, não haver reajuste salarial. E aí lá ele colocou para algumas categorias terá seu salário congelado e outras não, levando em consideração algumas medidas para vencer a crise econômica a qual nós estamos vivendo, ok? Estabelecimento de impostos. Então, impostos, nós temos em vista aqui os impostos indiretos, né, e os impostos diretos. Então, os impostos indiretos. Impostos indiretos são incidentes sobre o consumo ou sobre as vendas, certo? Então, os impostos indiretos, eles são tributados em cima de consumo sobre as vendas. Como, por exemplo, aqui, ó, ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço. Como também aqui o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Então, esses são impostos indiretos, impostos colocados sobre as vendas. Então, como é que isso se dá na prática? Ele é cobrado em cima da quantidade vendida. Então, se eu consigo vender aqui 1 milhão de produto da linha branca, né, geladeira, fogão, então vai ser colocado em cima da quantidade que eu vendi, de 1 milhão. Né? Então, é relativo à quantidade de vendas. A quantidade de vendas que foram feitas, então, é inserido esses impostos. Os impostos indiretos. Os impostos diretos, impostos incidentes sobre a renda e o patrimônio. Né? Como, por exemplo, aqui, imposto de renda. Esses aqui são os diretos. Né? Então, os impostos diretos, o governo ele tem uma tabela. Já dá uma tabela. Por exemplo, quem ganha do imposto de renda? Quem ganha mais de 5 mil. Então vai pagar X de imposto de renda. Quem ganha 3 mil vai pagar X. Então ele tem uma alíquota para isso. Imposto predial e território urbano, né? Também é imposto direto. Então nós vamos ter um prédio que custa 1 milhão, uma alíquota, e aquele que custa meio milhão, outra alíquota. Então, dentro desses pressupostos, ok? E impostos específicos, o valor do imposto é fixo, então nós temos algum certo tipo de imposto aí que é específico, onde nós temos um valor fixo, né? Um valor tabelado de imposto, como por exemplo de fronteira, aquele imposto que a gente paga nas divisas da fronteira de cada estado. Então cada estado tem uma alíquota, né? O imposto ad valorem é um percentual de alíquota aplicado sobre o valor das vendas. Como por exemplo aqui, ó, um automóvel custa 50 mil. Suponho que a alíquota do IPI seja de 10%. Então o imposto será de 5 mil. Se o automóvel subir para 600 mil, o imposto será de 6 mil reais. Então é uma alíquota. Essa alíquota é de 10%. Então, ela pode ser menos? Pode, dependendo da determinação do governo. Então teve um tempo aí, o primeiro mandato do Lula, né,
que ele deu uma baixada no IPI para incentivar a produção de produtos da linha branca, né? E que deu certo. Naquela época, as empresas que trabalhavam com produto branco deram uma alta muito boa, muito interessante na oferta dos seus produtos, como também os automóveis, né? Baixando aí a alíquota de IPI. Política de preço mínimo na agricultura. Como eu já falei para vocês, certo? A política de preço mínimo da agricultura é um seguro, é uma forma de assegurar o que o produtor ele produziu, né? Por exemplo, uma boa oferta de milho no mercado. Tivemos uma produção muito grande de milho no mercado. E aí o que é que acontece? A nossa demanda quer comprar num preço inferior porque nós temos uma oferta muito grande. Porém, o que é que acontece? Muitas vezes, como nós tivemos uma oferta muito grande de milho, os produtores tendem a vender o milho num preço onde muitas vezes não tira nenhum custo de produção. Então o governo ele interfere, o governo bota um preço mínimo com relação a esse produto, né, para que os produtores não venham vender abaixo desse preço, tendo em vista que o cálculo onde leva em consideração que os mesmos não venham a ter um prejuízo muito grande e venham a ter um certo lucro dentro da sua produção ofertada. Então o governo ele coloca um preço mínimo do produto já para assegurar os produtores, né? Assegurar eles para que eles venham ter um mínimo de lucro e não ter prejuízo na sua produção. E o que é que acontece se com esse preço mínimo essa oferta de milho não seja vendida, vamos supor? Aí o governo compra, né? Aí o governo ele compra essa produção e aí em seguida o próprio governo faz um processo de negociação, ok? Então vamos praticar aqui, ó. De acordo com a tabela, construa um gráfico da oferta e crie um mercado fictício e exemplifique. Olha aqui, ó. Preço. Quando o preço de um determinado produto ou um determinado serviço é R$150, supor aqui, os 150 mil, a quantidade ofertada é de 20, ó. Em contrapartida, quando o preço ofertado é R$60, ó, como cai a quantidade ofertada, apenas 8. Por que isso acontece? Quando o preço do produto ou serviço está maior, a sua oferta também é maior. Quando o preço está pequeno, ó, o preço do produto ofertado está pequeno, o que é que acontece? A sua quantidade ofertada também é pequena, porque os produtores eles não têm estímulo de produzir. Eles vão produzir para vender barato? Não vão, né? A tendência é que eles queiram produzir para vender caro. Então eles vão produzir para vender caro. Então o preço diminui, a oferta diminui. O preço aumenta também a quantidade ofertada. Lembrando para vocês que a junção, a oferta é a quantidade produzida. Produzida por quem? Produzida pelas empresas, produzida pelos produtores, propriamente dito. Ok? Nós temos aqui outra questão. No setor agrícola, o governo baixou as alíquotas. Explique o efeito sobre a curva de oferta. Então aqui, ó, no setor agrícola, o governo baixou as alíquotas. Automaticamente, se o governo baixou as alíquotas dos produtos, o que é que acontece? Esse produto ele tende a ter um lucro maior. Então, como ele tem um lucro maior nos produtos, ele vai conseguir produzir mais barato e supostamente vender mais caro, né? No setor calçadístico, os custos dos fatores de produção
estão elevados. Explica a relação de custos altos com a oferta. Então nós temos aqui, ó, custo alto de produção, os fatores de produção, terra, trabalho e capital. Então os fatores de produção que interferem aqui na produção de calçados estão elevados. Consequentemente, né, os seus produtos vão sair mais caros, né, vai ter um aumento na produção. Então, explica a relação do custo alto com a oferta. Então, custo alto de produção, automaticamente, aparentemente, o que é que acontece? Os nossos produtores os nossos produtores vão ter o quê? Vão ter um menor ganho, né? Nós vamos ter aqui uma liquidez menor porque gastamos muito para se produzir. Então o produto vai ficar um pouco mais caro e aí tende a oferta desse produto diminuir um pouco. Por quê? Porque ele teve um aumento de custo na sua produção. Então o preço ele foi elevado aqui não pela necessidade do consumidor, né? Diferentemente, por exemplo, das máscaras e do álcool gel. Então a máscara e o álcool gel, o que é que aconteceu? Houve uma necessidade muito grande por aquele produto. Então por isso que o preço aumentou. Aqui não, aqui o preço aumentou porque teve um aumento nos fatores de produção. Então consequentemente, dependendo do mercado, a busca desse calçado no mercado, que hoje é uma busca pequena, né, tendo em vista a crise, eu acho que é interessante que diminua a oferta desse produto. Quarta questão, explique cada fator que afeta diretamente a curva de oferta. Então, o que é que afeta a curva de oferta? O que é que afeta? No caso, o preço baixo do produto, né? Então, se nós temos aí um preço no produto no mercado baixo, automaticamente diminuirá sua oferta. Então, o custo do milho, da soja no mercado, um exemplo, está barato. Está lá embaixo o preço da soja. Você vai produzir soja? Não vai, né? Enquanto a partir do preço da tomate está em alta. Então tende o produtor ao quê? A produzir tomate. Então explique cada fator que afeta diretamente a curva da oferta. Um dos fatores são esses, né? A questão do preço. O preço do produto ofertado está barato. Então o preço do produto ofertado barato, consequentemente lucro pequeno, e aí os produtores não têm estímulo para produzir, vai diminuir a sua produção e automaticamente vai diminuir a sua oferta. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês estejam aprendido sobre a teoria da oferta. E qualquer dúvida, estamos aí. Abraço a todos e até a nossa próxima aula.